Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui por meio a este vídeo, a fim de compartilhar com vós outros a instrução, o ensinamento do apóstolo Paulo em relação aos dons ministeriais. E, obviamente, para isto eu irei ler o texto onde Paulo fala sobre este assunto. Efésios capítulo de número 4. Eu irei ler apenas 2 versículos, versículo 11 e versículo 12. No versículo 11, Paulo escreveu dizendo: e ele mesmo quem? Jesus, tá? Paulo está se referindo aqui a Jesus, isto é, e Jesus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual era a real finalidade de Jesus? Qual era a real objetividade de Jesus em escolher alguns homens da igreja primitiva e outorgar a estes homens dons ministeriais? Versículo 12, Paulo explica qual era a finalidade de Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, isto é, para a edificação da igreja, pois a igreja é o corpo de Cristo. Talvez você se pergunte, mas cadê o diácono? Não tem. Talvez você vá além na pergunta e pergunte, cadê o presbítero? Também não tem. Diaconato e presbitério não é dom ministerial. Mas eu quero deixar registrado aqui neste vídeo que o presbítero era a maior e mais importante função dentro da igreja primitiva. O termo presbítero deriva do hebraico. A palavra que traduz presbítero no hebraico é tzaken. Tzaken é o mesmo que aquele que tem a barba grande, isto é, longevidade de vida, experiência de vida. Você poderia ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, mas você só galgava a faixa etária de ser um presbítero quando se tornava um ancião, ou seja, você chegava a ser um presbítero naturalmente, automaticamente, quando se tornava um ancião, quando galgava a idade de um ancião. Depois de 70 anos de idade, na igreja primitiva, você se tornava um presbítero, o ancião, ou que é o mesmo que presbítero na igreja primitiva. E por que o presbítero era a principal e mais importante função na igreja primitiva? Porque era o presbítero que aconselhava, era o presbítero que ensinava a igreja, era o presbítero e unicamente o presbítero que tinha a autonomia de colocar as mãos sobre o enfermo, ungir o enfermo com o óleo da unção e através da oração da fé, o enfermo ficaria curado. Por estes e outros motivos, o presbítero era a principal função na igreja primitiva. Mas eu não quero falar sobre o presbítero, eu quero falar aqui sobre os 5 dons ministeriais que Paulo destaca no capítulo 4, versículo 11 da carta aos Efésios. E para isto, eu irei ter que recorrer àquilo que a teologia chama de mão ministerial. A mão esquerda, talvez você esteja vendo torcido aí a imagem, é porque eu estou gravando com a câmera frontal, mas aqui está a minha mão esquerda. E a explicação aqui que eu vou dar, eu não vou começar do primeiro, pois o primeiro aqui, Paulo fala sobre o apóstolo, mas eu quero começar pelo último, que é o doutor. Essa expressão doutor, e vale deixar registrado aqui, vale destacar isso, que Paulo não está se referindo a um médico.
Essa expressão doutor aqui é uma referência a mestre, ou seja, aquele que ensina. Ou seja, o primeiro dom ministerial aqui é para ser mestre. Ou seja, biblicamente falando, mestre não é aquele que se dedicou ao ensino, ao estudo, na verdade, para que pudesse ensinar, para que pudesse lecionar. Não. Ser mestre aqui precisava ter vocação. Não adianta nada eu ter estudado para me tornar um mestre, mas não ter a vocação de mestre. Neste caso aqui, Jesus escolhia um indivíduo e depositava nele um dom ministerial chamado de mestre. E na mão ministerial, o mestre, ele é representado pelo dedo mínimo. E por que ele tem que ser representado pelo dedo mínimo? O mestre é aquele que mais tem, que mais sabe, que mais conhece, aquele que mais leciona, que mais ensina acerca das escrituras. Mas para ser mestre ele precisa carregar uma característica, e essa característica é a principal característica que todo mestre tem que ter, chamada humildade. E a humildade faz com que o mestre se considere não o maior, mas se considere o menor. Por isto, ou por este motivo, o mestre é destacado na mão ministerial, é representado na mão ministerial pelo dedo mínimo, o dedo menor. Em segundo lugar, vem o dom ministerial de pastor. E o pastor é representado na mão ministerial pelo dedo anelar, pelo segundo dedo, dedo anelar. Por quê? Porque o dedo anelar ele carrega a aliança. E a aliança fala de comprometimento. E eu e você, nós sabemos que todo pastor, ele tem um compromisso com a igreja. O pastor, ele é casado com a igreja. Em terceiro lugar, vem o dom ministerial de evangelista. E o evangelista, ele é representado na mão ministerial por este dedo central aqui, este dedo do meio. Por quê? Porque o evangelista é aquele que vai na frente, aquele que chega primeiro, aquele que vai desbravando a obra, é aquele que prepara o caminho, é aquele que vem preparando a terra para que a semente do evangelho seja plantada. É o que João Batista fez, muito embora fosse um profeta, era também um evangelista nato, pois o papel de João Batista foi preparar o caminho para que o reino de Deus fosse instalado na terra por intermédio a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em quarto lugar, vem o dom ministerial de profeta. Não existe profeta, existe dom ministerial de profeta. A voz profética nunca se calou, nunca acabou. Pode ter alguém, até hoje, pode não ser profeta, mas Deus deposita nele o dom ministerial de profeta e ele vai profetizar em nome do Senhor. E o profeta é representado na mão ministerial pelo dedo indicador, naturalmente, né? Pois a função do dedo indicador é apontar. Não é que o profeta venha acusar, mas a função do profeta é apontar e denunciar o erro, denunciar o pecado. Em quinto e último lugar, mas não menos importante, muito pelo contrário, vem o apóstolo. E muito embora Paulo tenha destacado aqui o apóstolo como o primeiro dom ministerial, eu propositalmente deixei por último. Por quê? Porque eu quero deixar aqui a minha opinião em relação ao apóstolo. E qual é a minha opinião em relação ao apóstolo? É que hoje, em nossos dias, tem muitos que se denominam apóstolos. Tem muitos que são cognominados apóstolos, mas não são. Por que não são? Porque existem 3 exigências para ser um apóstolo. A primeira exigência para ser um apóstolo, obrigatoriamente ele teria que ter visto Jesus. E os apóstolos de hoje não viram
Jesus. A segunda exigência para ser um apóstolo, ele precisava ter sido discipulado por Jesus. Precisava ter sido instruído, ensinado pelo próprio Senhor Jesus. E talvez você até tente refutar a minha fala falando: mas Luiz, Paulo era apóstolo e ele não viu Jesus e não foi discipulado por Jesus, não foi instruído por Jesus, não foi ensinado por Jesus. Eu lamento em te informar, mas Paulo viu sim Jesus. A caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele foi cercado subitamente de um resplendor e ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele pergunta: quem és? Vírgula, Senhor? Ponto de interrogação. No versículo subsequente, uma voz brada dizendo: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ou seja, Paulo viu Jesus. Talvez você tente ainda refutar dizendo: mas Paulo não foi instruído por Jesus. Paulo não foi discipulado por Jesus. Foi sim. Na leitura da Santa Ceia, capítulo 11, versículo 23 a seguir, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo deixa claro, dizendo: tudo que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei. Ou seja, o que Paulo ensinava para a igreja, o que Paulo passava para a igreja, a forma que Paulo instruía a igreja, não era aprendizado humano, não foi aquilo que ele aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel. O que ele ensinava para a igreja foi o que ele aprendeu com Jesus, ou seja, Paulo foi ensinado por Jesus. Paulo foi instruído por Jesus. Paulo foi discipulado por Jesus. Em terceiro e último lugar, a terceira e última exigência para ser um apóstolo, e aqui você vai entender por que eu deixei o apóstolo por último. Aqui está a mão ministerial. Nenhum desses dedos, nenhum desses 4 dedos, nem o dedo mínimo, nem o dedo indicador, nem o dedo maior, nem o dedo anelar, nem o dedo maior, nem o dedo indicador, toca o dedo polegar, sem que este saia do lugar. Nenhum deles. Pode ver, eu vou tentar. Para isso é preciso com que o dedo polegar vá de encontro a eles. Talvez você não está entendendo, não está pegando, mas vai entender agora. O único dedo que tem a capacidade de tocar nos outros 4 sem que esses 4 saiam do lugar é o dedo polegar. É o único. O que isso significa? É que a terceira e última exigência para ser um apóstolo é porque o apóstolo tinha que ter obrigatoriamente todos esses 4 dons. Para ser um apóstolo, na verdade, para ser um doutor, ele só precisava saber e ter sido chamado por Deus. Para ser um pastor, só precisava ter o dom ministerial, ter sido chamado por Deus. Para ser evangelista, só precisava ter sido chamado por Deus e ter o dom ministerial. Para ser profeta, só precisava ter sido chamado por Deus e ter o dom ministerial. No entanto, todavia, porém, mas, para ser apóstolo, além de ter sido vocacionado pelo Senhor e ter o dom ministerial do apostolado, obrigatoriamente, ele teria que ter esses outros 4 dons ministeriais. Para ser um apóstolo, ele precisava ter o dom ministerial de mestre, precisava ser mestre. Para ser apóstolo, ele precisava, além de ser mestre, também ter o dom ministerial de pastor. Para ser apóstolo, além de ter o dom ministerial de mestre, de pastor, ele precisava ser um evangelista. Para ser apóstolo, além de ter os dons ministeriais de mestre, pastor e evangelista, ele precisava ser profeta. Ou seja, um apóstolo, na verdade, é um compêndio de ministérios. É um acervo de ministérios. Para ser apóstolo, precisava ser mestre, pastor, evangelista e profeta. Senão,
não era apóstolo. E eu vejo esses camaradas que surgem hoje, eu sou apóstolo. É nada, irmão, não é apóstolo. Para ser apóstolo precisava ter visto Jesus, precisava ter sido discipulado por Jesus e, principal, precisava ter os 5 dons ministeriais. Por isso, tem a mão ministerial para ensinar. É o único dedo que toca os outros 4, sem precisar eles se locomoverem de seus lugares. Porque o apóstolo, ele domina todos os dons ministeriais. Aprendeu? Que Deus te abençoe.